Aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que ele fala? O gráfico abaixo representa os movimentos de dois móveis A e B. Observando o gráfico, pode-se afirmar que... Então, olhando aqui o gráfico, o que ele pede aqui, né? Ele fala aqui várias afirmações. Então, de antemão, olhando para o gráfico, você tem que ficar atento. Bom, de cara já é um probleminha de cinemática, né? Porque envolve posição em função do tempo. E você tem que ficar atento à questão de que tipo de gráfico que é, né? E lembrar sempre dos movimentos, né? É movimento constante? É move, é move? Então tem que lembrar dessas regrinhas do move e do move, quando, dependendo do gráfico que ele te der, né? Para descobrir o que ele pede aqui na questão. Então, olhando aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o A, por exemplo. O A, a gente percebe que ele sai aqui da posição 16 e vem descendo praticamente numa reta. E aqui, ó, no ponto 2, ele faz uma curva, né? Então aqui, por exemplo, né, eu não sei se isso aqui é uma parábola, mas eu sei que aqui o movimento é variado, né? Então eu sei que aqui, por exemplo, ele vai ter uma certa aceleração, aí de repente aqui no ponto 8, né, 8 segundos aqui no caso, para cima, ele volta a ser uma reta. Então o objeto A, ele tem um movimento meio doido, né? Então primeiro ele cai, né, de forma constante, né, em movimento uniforme, e depois é um movimento variado, essa barriguinha aqui, né, é um movimento variado, e aí depois daqui para cima é uma reta de novo, ou seja, aí movimento constante de novo. Né? O item B não, o item B, o objeto B é um pouco mais simples, né? O móvel B é um pouco mais simples, é só uma reta. Então eu sei que esse cara aqui, por exemplo, ele está em movimento uniforme, né? E aqui no caso, no ponto A, repito, né, de 8 para 9, aqui no caso, daqui para cima ele está também em movimento uniforme, daqui para baixo até aqui embaixo ele também está em movimento uniforme, essa barriguinha aqui é movimento variado. Sabendo disso, né, vamos ver aqui a alternativa, o que ele faz aqui para a gente. O que ele fala aqui no item A? Em T2 e em T9, a velocidade do móvel A é igual à velocidade do móvel B. Então, olhando aqui, né, vamos só aqui representar, aqui no caso, em T igual a 2 segundos, vamos analisar aqui e ver se de fato a velocidade bate. Então, aqui o objeto, o móvel A, né? Então, ele sai daqui da posição 16 e até o T2 ele vai para 0. Então, eu sei aqui que o deslocamento, né, do móvel A, vamos colocar aqui só para você perceber, o deslocamento do móvel A em 2 segundos foi de quanto? Ele foi de 16 para 0. Então, o deslocamento aqui foi menos 16 metros, né, em 2 segundos, e o deslocamento do objeto B foi de quanto? Ele estava na posição menos 2 e foi até aqui, ou seja, de menos 2 foi até 0. Né? Então, posição final menos inicial, isso vai dar, no caso aqui, 2 metros. Se eu sei que o deslocamento, né, não é o mesmo, no mesmo intervalo de tempo, então significa que a velocidade de A não é a mesma velocidade do objeto B. Então o item A não pode ser, o item A está errado. Letra B. A aceleração do móvel A é sempre maior que a do móvel B. É sempre maior que a do móvel B? Não, né? Mesmo porque, ó, daqui para cá, como eu falei, né, do 16 até o 2 é movimento constante, é mu, então aqui a aceleração é zero. Também aqui é zero, né? Então, do objeto B na descida, né, de 0 a 2, a aceleração tanto do objeto A como do objeto B é zero, ou seja, a aceleração é a mesma. Então aqui está falando que é maior. Não, não é maior não, é mesmo. Dependendo, né, de onde você está olhando aqui o gráfico, tá? Item C. A velocidade do móvel B em t igual a 2 é nula? Cadê? Objeto B, a velocidade do móvel B em t igual a 2 é nula? Não. Né? Então a velocidade, se a gente calcular aqui, né, a velocidade do objeto B, vai ser quem? Não é ΔS por ΔT? Se você calcular, vamos ver se vai dar zero. Então, em 2 segundos, ele foi de menos 2 para 2. Posição final menos a posição inicial vai dar quanto, né? Vamos até escrever isso. Posição final menos posição inicial, dividido por quem? Tempo final menos tempo inicial. A posição, aqui no caso, esse cara aqui é a posição inicial, aqui no caso seria a posição final, né? Aqui de 0 a 2. Então, a posição final é 0. A posição inicial é quanto? Menos 2. Então coloca entre parênteses para separar esses dois negativos. O tempo final aqui no caso é 2, tempo inicial era 0. Então brincando aqui de menos com menos fica mais, aqui é 2 dividido por 2, portanto a velocidade de B vale quanto? Vale 1 metro por segundo. E ali o problema, ele fala que a velocidade é quanto? É nula? Não, não é nula não, é 1. O item D, a velocidade do móvel A em t igual a 9 é 7 metros por segundo. Então, móvel A, aqui no caso em t
igual a 9 segundos, então aqui em 9 segundos, aqui ele quer saber aqui, né, qual que é a velocidade aqui. Bom, daqui para cá, né, de 8 para 9, a gente também dá para calcular a velocidade do móvel A aqui, no caso usando a mesma formulazinha, né, delta S por delta T, ou então pela tangente, né, vamos fazer aqui que é mais fácil, aqui. Então, daqui para cá, de 8 para 9, de 8 para 9, ele vai aqui a posição em 8 é 0 e no final a posição é 7. Então a posição, minha brincadeira, né? Posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Então aqui a posição final aqui, né? É quanto? A posição final é 7, a posição inicial é 0, porque eu estou partindo daqui, tá? Aqui no 8 segundos a posição é 0. E dividido pelo tempo final, aqui o tempo final é 9 e o tempo inicial é 8, né? Eu fui de 8 para 9 segundos. Então aqui, dividindo esse negócio, vai ficar 7 dividido por 1. Então, de fato, a velocidade no instante, né, t igual a 9, é de 7 metros por segundo. Está correto, né? Então essa aqui, no caso, o item D está certo. Então é a nossa alternativa correta. Com certeza a E deve estar errada, né? Em t igual a 0, a aceleração do móvel A é 16. Bom, em t igual a 0, a aceleração não é 16, pelo contrário, lembra? Como é uma reta, a aceleração é nula. Então, se a aceleração é nula, então aqui no caso essa aqui está errada, não é 16. Então, de fato, aqui a alternativa D é a alternativa correta. Se gostou aqui da explicação, não se esqueça, né, inscreva aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outros que for te interessar para um vestibular ou por uma prova de física.